Os filhos de Deus, quando são salvos, eles já receberam as respostas. A resposta é a salvação. E eles recebem resposta conforme a fé deles. Isso não quer dizer que você é uma pessoa positiva. Não, isso é uma promessa de Deus. Ou seja, quando Deus libertou o povo de Israel, ele já tinha uma terra prometida para eles. Então, quando eles entrassem na terra de Canaã, era só eles desfrutar, né? Das bênçãos que Deus já tinha prometido para eles. Eles precisavam apenas ter fé nisso. Mas o povo não tinha fé, eles eram incrédulos. E eles perderam muitas coisas por causa dessa incredulidade. E hoje nós lemos a palavra em Números, fala sobre isso. Nossa fé precisa ser restituída. Se nós temos fé, se nós tivermos fé, é o Senhor quem vai fazer a evangelização mundial acontecer. Se nós tivermos fé, o Senhor vai fazer todas as coisas. Ele vai prover todas as coisas. Então, o que nós devemos fazer é sermos curados da nossa incredulidade. Então, aqui em Números, o tema da palavra de hoje é: vamos ser curados da incredulidade. O povo de Israel, eles estavam em uma situação frágil, onde eles sim poderiam ser incrédulos. Deus tinha prometido a terra de Canaã, mas eles precisavam passar por um processo até lá que tinha muitas dificuldades. Era um deserto, não tinha água. Como era um deserto, não tinha comida também. Então, não tinha água, não tinha comida, e eles começaram a reclamar. O homem, ele precisa, sim, de água e comida. São coisas indispensáveis, porque senão nós morremos. Isso tem a ver com a nossa vida e também a nossa família. Então, quando nós estamos numa situação que não tem comida nem água, nós ficamos realmente balançados, preocupados. Mas mesmo que a realidade seja assim, o Senhor não levou o povo de Israel à morte. Eles só precisavam crer que Deus ia fazer acontecer. Mas quando eles olharam para a realidade, eles começaram a ficar incrédulos e começaram a reclamar daquela situação. O Senhor está orientando eles, guiando eles, sabendo a situação que eles estão. E é a mesma coisa para nós. Quando nós olhamos para a realidade, às vezes nós estamos em uma situação que nós ficamos incrédulos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos passando, as dificuldades, os nossos problemas. Ele sabe os nossos problemas de saúde, com os nossos filhos, com o nosso negócio, com o nosso trabalho. Deus, não é que ele está fingindo que não sabe dos seus problemas. Não, existe um propósito através desse problema. É para que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, nós possamos ter fé em Deus. Então, ele tem esse propósito. E muitas vezes o Senhor, ele permite que nós passamos por algumas dificuldades.
Então, nós precisamos dessa fé para chegarmos à Terra Prometida. Como nós vamos alcançar, evangelizar o Japão? Através da fé. Como nós vamos poder alcançar o mundo? Através da fé. Então, para que a nossa fé seja fortalecida, o Senhor permite muitas vezes que nós passamos por dificuldades. O povo, Deus permitiu que o povo de Israel passasse por algumas dificuldades naquele momento, e era para eles continuar com fé, mas eles fizeram ao contrário. Eles começaram a reclamar e foram incrédulos. E eles estavam na frente da terra prometida, Canaã, e então eles escolhem alguns homens para ir averiguar aquela terra, para entrar naquela terra e ver. Então, eles ficaram 10 dias ali e trouxeram um relatório de como que foi essa expedição, do que eles viram ali. E dentro de 12 homens, 10 falaram que sim, é uma terra abençoada, que emana leite e mel, mas existe gigantes ali. E se nós nos comparamos a ele, nós não somos nada. Nós somos pequenos. E o povo que escutou esse relatório dessas 10 pessoas começou a chorar e reclamar e falar para Moisés e para Deus, porque vocês nos trouxeram até aqui, nós vamos morrer. E está escrito aqui que 10 vezes eles foram incrédulos. Fizeram isso. Então, antes desse relatório, eles reclamaram muitas vezes para Deus. Foram muitas vezes incrédulos. Isso está escrito em Números 12. Então, o Senhor, depois dessa reclamação, falou para eles que nenhum homem mais velho que 20, né, acima de 20 anos, não vai entrar na terra prometida. Deus não permitiu. E mandou eles, e eles ficaram andando no deserto por muitos anos, por 40 anos. Então, aqueles que tinham, nesse momento, 40 anos, tinham 80 anos, certo? Depois de 40. Então, quem tinha 20 anos, mais de 20 anos, começou a falecer. Porque eles ficaram andando durante 40 anos, a partir desse momento. Então, por causa da incredulidade deles, eles não entraram na terra prometida e eles continuaram incrédulos. Sendo que se eles entrassem na terra de Canaã, eles poderiam comer e beber, mas eles continuaram incrédulos e por isso continuaram no deserto. Mas mesmo assim, o Senhor continuou protegendo eles. E eles continuaram reclamando por causa de comida e bebida. Então o Senhor envia ali serpentes venenosas naquele povo. Então, naquele momento que começa a morrer muitas pessoas por causa da serpente, eles se arrependem. A partir do 7,
21:7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. O Senhor disse a Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Isso é o Evangelho. Nós somos incrédulos. Esse é o nosso jeito. Mas o Senhor, nós que éramos incrédulos e tínhamos que morrer, Ele envia a serpente de bronze, Cristo, para nos salvar. Nós que somos o tipo de pessoa incrédula, dessa forma nós não vamos alcançar, não vamos levar o Evangelho, não vamos, o Senhor não vai se alegrar conosco. Então, por isso veio Cristo. E isso é a salvação. Isso é o Evangelho. Cristo é a serpente de bronze. E quando nós olhamos para Ele, nós somos salvos. Para que nós possamos alcançar o mundo, evangelizar. Nós somos incrédulos, por isso nós precisamos fixar nossos olhos em Cristo. Por isso nós precisamos de Cristo. Em João 3, 14 a 16, está escrito: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16 é uma palavra muito famosa. E essa palavra foi feita apareceu através desse acontecimento que aconteceu lá com Moisés, em Números. Nós somos tipo de pessoas incrédulas e nós não éramos para ser salvas e nem alcançar o mundo, fazer a evangelização. Mas o Senhor veio, o Senhor Jesus foi crucificado para que nós pudéssemos se tornar pessoas assim. Então, essa serpente venenosa é Satanás. Ele faz a gente se tornar incrédulos e nos destrói. Porque essa é a obra do diabo, nos destruir. Então, ele faz com que nós sejamos incrédulos, duvidemos. Mas Jesus é a serpente de bronze, aquele que destrói a serpente venenosa. Quando você olha para a entrada da igreja de Nagoya, existe uma frase de Lutero ali. O tema é lei e graça. Ali tem uma imagem de Jesus e também de uma serpente. Jesus Cristo, como uma serpente de bronze, foi crucificado e ele ressuscitou e esmagou a cabeça de Satanás, a serpente. Se você pensar, eu não tive fé, eu fui incrédulo, de novo. Normal, você é ser humano. Você é um ser humano, aquele ser humano que nasceu lá depois de Gênesis 3. Mas quando você olha para Cristo, sempre fixe o seu olho em Cristo.
creia no Evangelho de Cristo. Quando você crê em Cristo, você vive. Quando você crê em Cristo, você tem a vitória. Então, em Hebreus 12:2 está escrito: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse Jesus Cristo é quem completa a nossa fé. É o consumador e o autor dela. Ele é quem completa ela. Ele, Jesus, é o autor e o consumador da nossa fé. E ele foi crucificado. E através de ter sido crucificado, ele completou tudo. Ele consumou e nos deu. E isso é um mistério. Se você pensar como a lei, não existe fé. Mas no momento que você crê em Cristo, você tem fé. Se você tem fé, acontece. Como que eu recebo a resposta? Através da fé. Como eu sou curado e me torno líder? Através da fé. O Senhor Jesus, quando ele ia curar uma pessoa, ele não falava, vai ser curado primeiro para depois você ter fé. Não. Antes de ser curado, ele já falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A tua fé, que ainda não foi curada, ela te curou. Ou seja, no momento que você crê que Jesus é a solução para todos os seus problemas, você é curado. Se você olhar para você, você não pode olhar para você, porque senão você vai ser destruído. Fixe seu olho no Senhor. Não tire os seus olhos de Cristo, porque lá na cruz, Cristo lá na cruz solucionou todos os seus problemas. Então, o tema é Cristo, a serpente de bronze. Então, Cristo se tornou a serpente de bronze e nos salvou e nos levou até a terra prometida. E o que nós precisamos fazer? Somente crer nisso. E quando nós cremos nisso, a nossa convicção, ela nasce. E é uma convicção que ela não é balanceada, ela não se balança. O Senhor nos orienta. Quando nós cremos em Cristo, nós somos orientados, nós somos guiados a essa convicção. Esse Cristo não só me salvou, mas ele está comigo para me guiar e me orientar. Em João 14:26, está escrito que através do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, ele nos ensinará todas as coisas. Davi, mesmo naquele momento tão difícil, sendo perseguido por Saul, ele tinha convicção de que o Senhor ia guiar ele para um lugar seguro. Como que estava na realidade? Saul, o rei Saul, estava atrás loucamente para matar Davi naquele momento. Mas em Salmos 23, do 1 ao 3, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor está comigo e vai me orientar, vai me guiar. Davi tinha essa convicção. Mas o rei Saul não tinha essa convicção.
Então, por isso, ele foi endemoniado, ficou cheio de medo, cheio de ódio. Ele não cria no evangelho, mas Davi cria no evangelho. E ele cria nas bênçãos que está dentro do evangelho. O Senhor está comigo, o Senhor me guia. Isso é verdade. O Espírito Santo está com você e ele habita dentro de você e ele vai guiar você e ele vai levar você, vai te orientar para você ter vitória. E dentro de qualquer situação, você vai ter vitórias. Em Lucas 10:19, nós recebemos a autoridade da vitória para vencermos. Está escrito, Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Nós temos essa autoridade. Satanás, diabo, ele não pode te fazer dano. O problema é Satanás. E nós temos autoridade para vencer ele. E quando nós temos essa convicção, ele treme. Em 1 Coríntios 10:13, também está escrito: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Quando passa essas provações, nós conseguimos ver que o Senhor, ele me fez passar por essa provação, mas ele me fez suportar. Isso não era para eu morrer. E nós entendemos também qual era o propósito de termos que passar por isso. Por quê? Porque nós melhoramos, nós somos transformados. Talvez era um momento onde Deus queria que você passasse para você receber uma vitória grande, uma resposta. Entenda, antes de você receber uma resposta muito grande, você vai passar por uma provação muito grande. Deus, às vezes, permite que você passe por uma provação grande, mas tenha certeza que você vai receber uma resposta muito grande depois disso. Então, se você não entende como Deus pensa, muitas vezes, quando vir alguma provação, você vai acabar se desequilibrando, porque nós somos assim. E quando nós tiramos nossos olhos de Cristo, nós acabamos caindo, nos desequilibrando. Então, nós precisamos fixar nossos olhos em Cristo, porque quando estamos olhando para Cristo, a nossa fé é restaurada e nós começamos a ter convicção. Deus, olhando para esse povo incrédulo de Israel, através de todas aquelas provações que eles passaram, Deus foi criando eles para se tornar um povo que merecia entrar na terra de Canaã. E eles foram levados. E no final, eles entraram na terra de Canaã. Por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda o propósito dele, os planos dele. O Senhor, ele vai nos levar até nós alcançarmos o Japão, até nós alcançarmos a grande comissão. E nós precisamos de fé para que isso aconteça. E como que nós vamos ter fé? Quando fixamos nossos olhos em Cristo. E através da graça do Senhor. Em Números, eles mandaram contar quantos homens tinham de 20 anos. Porque aqui Deus estava falando, reserva os que estão fortes. Conta quantos são fortes.
Quantos aqui têm uma fé forte para lutar? Entende? Deus estava pedindo. E nós precisamos ter essa fé forte. Então, 3. Conclusão. Como nós podemos ter essa fé forte? Só tem somente uma coisa: receber a graça. É pela graça. Nós precisamos ter momentos para que a fé espiritual, a força espiritual venha sobre nós. Nós precisamos criar momentos para buscar. Quanto mais você fica velho, mais a sua saúde é danificada, mais você fica fraco, certo? Por exemplo, pessoas que vieram de outros países para viver aqui no Japão. Para viver no Japão, você precisa de fé. O que um filho de Deus precisa? De fé. Se você tiver fé, você vence qualquer coisa. Você recebe resposta. Os problemas se tornam respostas de Deus. Bênçãos. Então, nós precisamos ter um tempo para sermos fortalecidos espiritualmente. E nós alcançamos isso através da palavra de Deus, de escutar a palavra. Em Romanos 10:17 está escrito: consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sim, é através de... Quando nós ouvimos o evangelho, nossa fé, ela vem. E através da oração, quando você orar, que você possa meditar. A palavra de Deus é a promessa de Deus para nós. E essa palavra é a promessa de Deus, a promessa de que Deus nos salvaria, que você possa declarar isso. Que você tenha a convicção da orientação do Espírito Santo, da salvação, do perdão dos pecados, que você possa declarar isso para que você possa ter convicção. Principalmente da convicção, da orientação e da vitória. Em Eclesiastes 12:11 está escrito: as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Que nós possamos, esses pregos possam estar fixos em nós, para que a gente não quebre para um lado nem para o outro. Segundo, oração. Se nós oramos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, a nossa fé ela é fortalecida. Que nós possamos orar a oração 393, a Trindade está em nós. A oração, ela tem que ser um momento onde você é fortalecido. Então, existem vários tipos de oração, de conteúdo de oração, independente de como você ora, que a sua oração possa te fortalecer. De manhã, quando você orar, peça: Deus, me dá poder, me dá força. Senhor, para que eu não seja incrédulo em nenhum momento desse dia. Que eu possa, Senhor, crer verdadeiramente que Cristo está comigo e que eu não tenha nenhum momento que eu não creia nisso, Pai. Que você possa me dar essa fé para que eu tenha essa convicção. Que você possa orar assim, de manhã cedo. Que seja a sua oração da manhã. Nós estamos fazendo esse culto especial da manhã, independente se você está vindo na igreja ou não, que você possa fazer de manhã essa oração. E na oração da tarde, você ora novamente a Deus. Deus, que agora à tarde o Senhor esteja comigo. Não permita que eu seja incrédulo. Eu sei que
vai ter várias coisas que podem acontecer durante seu dia, mas que você faça uma oração de luta contra Satanás. Deus, não me tira dessa posição, que eu repreenda Satanás. Se levante contra ele. E à noite, que você possa fazer uma oração de cura, uma oração pedindo perdão, uma oração de agradecimento. Agradeça a Deus. Deus, obrigado porque você esteve comigo durante esse dia. Porque quando você faz uma oração de agradecimento, você é curado. Então, em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, está escrito: estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Se você não consegue ser agradecido, é porque você está com dúvida em Deus, em alguém da sua igreja ou alguém em sua volta. E isso não é que não tem fé. Isso é um ataque de Satanás na sua vida. Então, você tem que orar contra isso. Então, quando você vê pessoas que elas recebem respostas, são pessoas que, na verdade, elas não agradeciam e agora elas agradecem. Agradecem em todas as ocasiões. Esse é o tipo de pessoa que recebe resposta. Que todos nós possamos ser curados da incredulidade e a nossa fé possa ser restaurada e fortalecida. Essa é a minha oração. O Japão, através da igreja missionária evangélica, é que vai ser alcançado. E isso é um propósito de Deus. E o que nós temos que fazer é sermos curados da incredulidade e crer que os planos de Deus serão cumpridos como através da nossa fé, o quanto nós crermos. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir da forma que Ele prometeu. Vamos orar. Pai, obrigado. Que o Senhor possa curar a nossa incredulidade. Que o Senhor possa restaurar, através da Tua graça, a nossa fé. Jesus, que é a serpente de bronze e que morreu no nosso lugar ali na cruz e sangrou, e que perdoou toda a nossa incredulidade. E que não só isso, mas que através da palavra nos deu a convicção da orientação, da vitória, do perdão. Que através dessa adoração, desse culto, que a nossa convicção foi cravada em nossos corações. Que o Senhor possa nos curar. E sabemos, Senhor, que assim como o Senhor prometeu, nós vamos alcançar o mundo. E que através dos remanescentes, o Senhor possa, Senhor, levá-los para alcançar essa geração. Em nome de Jesus, amém.